Um fundo para investir em ações, mas sem todas as oscilações do Ibovespa. Conheça a estratégia Long Biased, que permite liberdade ao investidor. Olá, sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação do Itaú. E esse é o segundo episódio de uma série que desmistifica os investimentos em bolsa de valores. No primeiro programa da série, falamos sobre as principais diferenças entre as grandes estratégias de renda variável, a de fundos long only, long bias e long and short. Se você ainda não ouviu, vale a pena voltar lá para entender o panorama desses mercados e as diferenças entre essas três formas de investir em ações. Hoje, vamos mergulhar um pouco mais no universo dos fundos long bias, uma das estratégias que traz a maior liberdade de alocação para os gestores. E para essa conversa, eu recebo Rodrigo Koch, Portfólio Manager do Itaú Optimus Long Bias, e o Fernando Cavaletti, Head do time de Portfólio Specialists da Itaú Asset. Bem-vindos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer fazer mais um Mind Asset. Bem-vindo, Obrigado, Isa. Um tema bastante interessante de mistificar um pouco aí as opções, né, que a gente tem para investir na bolsa. Maravilha, bora bater esse papo então. Cava, eu queria começar falando um pouquinho de conceito. Resgata pra gente o que caracteriza um fundo long bias e quais as diferenças quando a gente fala de um fundo de ações tradicional. Legal, Isa. Bom, você recomendou todo mundo assistir o primeiro episódio, né, mas vou tentar fazer um resumo rápido aqui do que é a estratégia de um fundo long bias. Se a gente for lá no espectro de produtos, ele estaria mais ou menos colocado ali no meio entre uma estratégia long only, que é basicamente puramente comprada em ações, e o long and short, que tem uma parcela parecida entre posições compradas e posições vendidas. O long bias ele fica mais ou menos ali no meio. E acho que entre essas três estratégias é a que traz de fato maior flexibilidade para o gestor enfrentar os diferentes tipos de cenários, né? Então, a grande versatilidade desse produto permite atravessar ambientes um pouco mais desafiadores, onde eventualmente a gente tem o mercado de ações caindo, ele vai tentar proteger desse movimento, e em outros momentos, quando tiver um cenário um pouco mais construtivo, né, os famosos bull market, ele vai tentar capturar, na medida do possível, esses ganhos também que a bolsa proporciona, né? Então, Isa, a primeira coisa que eu queria comentar é que existe uma certa dificuldade em entender as características desse produto, né? Muita gente no mercado acredita que por esse nome, né, long biased, ele é um fundo basicamente comprado em ações, só que diluído, né, e que vai carregar essa posição um pouco mais diluída aí, né, ao longo da vida útil do produto. E, na verdade, até podem existir fundos assim, tá? Mas os melhores fundos da indústria, na minha opinião, são aqueles que conseguem justamente trabalhar essa flexibilidade de cenários, né? Então, o fundo ele pode estar mais comprado em ações, nesses momentos onde o gestor está mais otimista com o cenário, com o mercado de ações, e em outros momentos ele pode estar menos comprado ou até zerado em ações nos momentos que ele entender que tem um pouco mais de dificuldade para o mercado de ações performar. Então, esse dinamismo que acho que é super interessante aqui do produto, que torna ele algo especial aqui na indústria de ações. Perfeito. E, Cava, para que tipo de investidor, para que perfil de investidor e também cenário econômico essa estratégia é ideal? Falando um pouco do nosso fundo aqui, né, o Itaú Optimus Long Bias, ele é um fundo para investidor em geral, tá? Ou seja, qualquer investidor poderia fazer a alocação nesse produto. E eu gosto de dizer que assim, um fundo de long bias é para aquele tipo de investidor que ele não quer deixar passar os ganhos possíveis de serem aferidos na Bolsa de Valores, que tem diversos momentos em que a Bolsa tem rallies importantes de performance e tem muito investidor que não quer deixar isso passar. Mas, ao mesmo tempo, ele é um investidor que também tem uma aversão à perda maior, que não tolera tanto os drawdowns, né, da Bolsa de Valores, as quedas muito acentuadas. Então, ele é um perfil de risco aqui
que a gente diria que intermediário, né? Justamente entre o fundo long and short, que vai olhar mais para o CDI, e o fundo long only, que vai estar muito mais comprado a todo momento em bolsa. Como eu comentei anteriormente, ele é um fundo que ele vai tentar se proteger nos momentos difíceis e trazer ganhos aqui nos momentos favoráveis. Então, aquele investidor que, eu não quero deixar passar aqui os possíveis ganhos na Bolsa de Valores, mas também tem o receio, né, dos momentos em que a Bolsa tem os maiores choques, né, para baixo e os maiores tombos. Então, esse é um produto que se enquadra mais ou menos nesse tipo de perfil. E qual que eu vou puxar aqui o gancho? O Cava citou o nosso fundo. Ele completou 3 anos de negociação com um desempenho acima do benchmark, né? Que é IPCA mais yield e IMAB. Também acima do Ibovespa e com uma volatilidade menor que o índice da Bolsa. Essa flexibilidade, essa liberdade, como é que ela se reflete no dia a dia da gestão? Essa gestão prática, né? Uhum. Não, legal. Eu acho que o Cava já falou muito bem, assim, descreveu de uma maneira geral. No nosso caso, né, do Optimus Long Bias, o fundo ele pode ficar de 0 até 100% comprado. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o investidor colocar no fundo R$100, digamos assim, por exemplo, e a gente estiver vendo muitas oportunidades à frente, estiver muito otimista com o cenário à frente, a gente provavelmente vai pegar desses R$100 que foram investidos no fundo e vai comprar uma carteira de ações com esses R$100. Agora, no momento em que a gente está vendo um desafio maior para a Bolsa à frente, ou está vendo um risco muito relevante à frente, a gente não vai pegar os R$100 do investidor e investir ele todo em ações. A gente vai reduzir menos, vai investir menos do que isso em ações e vai colocar em investimentos mais seguros, por exemplo, títulos públicos, de forma a tentar calibrar, né, o risco que o investidor está correndo de acordo com as oportunidades que a gente está vendo à frente. Então, assim, momentos de muita oportunidade, a gente vai estar 100% comprado. O momento que a gente tiver muito receoso ou até pessimista com o cenário à frente, por exemplo, podemos estar vendo juros subindo ou algum desafio de crescimento, a gente vai estar muito pouco comprado, talvez esteja até 0% comprado e protegendo o dinheiro do cliente naquele momento mais difícil para voltar para a Bolsa em um momento em que a gente estiver vendo oportunidades mais claras para a gente investir o dinheiro do cliente. E entrando um pouquinho mais nesse detalhe de como é que as decisões, então, macroeconômicas influenciam nas alocações, se puder entrar um pouco mais nesse item. Claro. Eu sempre gosto de falar assim, que o nosso processo de investimento, ele sempre começa da gente olhando o macro, né? A gente fala ele sempre começa com a abordagem top-down, que é olhar o macro, entender onde que a gente está, seja a região que a gente esteja investindo, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa, a gente sempre vai olhar quais são as nossas premissas, quais são as nossas projeções para as principais variáveis macros nessas regiões, seja crescimento econômico, seja quais são as nossas expectativas para a taxa de juros, para a moeda. Então a gente sempre começa olhando do macro. Uma vez que a gente definiu, e essa é uma discussão que ela acontece tanto com o time macroeconômico da Itaú Asset, como com o próprio time macro do Optimus. A gente tem essa definição do nosso cenário macro, e aí a gente desce uma camada que a gente vai olhar, tá bom, legal, dado esse nosso cenário macro aqui, quais são os setores que são mais favoráveis para você investir, dado esse cenário que a gente construiu. Essa é a primeira parte da nossa análise. Se a gente estiver vendo muita oportunidade, a gente vai botar todos os nossos analistas para olharem as empresas que estão nesses setores e aí a gente vai fazer alocações significativas nas melhores oportunidades que a gente for encontrando. Então esse é um exemplo de quando a gente vai estar otimista, a gente vai estar vendo muitas oportunidades, a gente vai estar pegando o dinheiro do cliente e realmente investindo na Bolsa nos melhores setores e nas melhores ações desses setores que a gente está enxergando naquele momento. Ao passo que quando a gente estiver vendo um ambiente muito desafiador, vamos pegar, por exemplo, sei lá, taxas de juros subindo naquele mercado, ou então a gente está vendo uma recessão à frente, esse é o momento em que, apesar de a gente conseguir selecionar até alguns setores que podem performar melhor, provavelmente as oportunidades vão ser mais escassas. Esse é o momento em que a gente vai fazer menos investimentos com o dinheiro do cliente e vai segurar e proteger mais o capital, dado que a gente não está vendo tantas oportunidades.
Maravilha, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais também desses setores. E Cava, a gente falou agora, né, sobre o desempenho do Optimus. Como é que esse resultado ele se compara com a indústria de fundos desse mesmo perfil? Legal. Só uma coisa que até que eu esqueci de comentar no primeiro, né? O nome, né? Por que chama fundo long bias, né? Long ele vem do termo em inglês que é comprado, né? E bias, a tradução literal é viés, né? Então, por isso que tem aquela confusão na indústria, né? Um fundo com viés comprado, né? Um fundo com tendência a ficar comprado. Mas como o Rodrigo ele explicou bem, assim, acho que a grande particularidade e a grande vantagem desse produto é justamente poder trabalhar toda essa flexibilidade, né? De estar muito pouco alocado ou praticamente zero, né, alocado no mercado de ações ou até 100% no mercado de ações. Mas só para explicar um pouco do termo long bias, né? E aí, por ter esse nome um pouco mais peculiar, é até mais fácil você conseguir montar um peer na indústria. Pelo nome mesmo, você já consegue selecionar bastante nome, ou boa parte dos players que tocam esse tipo de estratégia, né? E aí é que nos orgulha aqui trazer, né, os resultados aqui do Optimus Long Buyer nesse período aí, pouco mais de 3 anos que ele foi iniciado. E ele está sempre em qualquer uma das janelas, sempre em super destaque, todas no primeiro quartil, tá? Em algumas das janelas até liderando alguns desses rankings. E aí, trazendo um ranking simplesmente pelo nome, qualquer um pode replicar aqui né, essa análise aqui que eu estou trazendo. Então, assim, o fundo, ele de fato teve uma performance bastante diferenciada nesse período e ele não ganha só do benchmark dele, né, que é o PCA mais o yield do IMAB. Ele ganha também do Ibovespa no período, apesar de alocar muito menos risco, né? Porque o Ibovespa, imagina que é algo que está 100% comprado, né, no índice. E como a gente falou aqui, o long bias ele varia. Então, em termos de risco alocado, ele aloca menos risco do que o Ibovespa. E mesmo assim, ele supera em todas essas janelas e também supera o CDI, né? Apesar de nós não nos compararmos esse produto contra o CDI, mas ele supera o CDI também em todas essas janelas. Então, acho que mostra um pouco de como um bom gestor, né, um bom processo de investimento, um time experiente consegue extrair valor dessa flexibilidade desse produto. Tá? Então, é bastante interessante observar aí nesse período, pouco mais de 3 anos aqui do fundo, como ele se comportou. E Coque, ainda falando da parte de gestão, queria que você compartilhasse um pouquinho algum momento ou exemplo que o fundo conseguiu se proteger de um momento de volatilidade e quais ajustes foram feitos na carteira. Não, legal. Eu acho que vou pegar o exemplo mais recente, né? Óbvio que assim, a gente está com um pouco mais de 3 anos aqui, então tem alguns exemplos que eu poderia falar, mas acho que o exemplo mais recente, mais marcante, que a gente conseguiu proteger bastante o capital do cliente, foi no final do ano passado. Eu acho que foi um momento em que o mercado estava performando super bem. Havia uma expectativa de que o Banco Central ele iria subir um pouco os juros no momento de transição de presidente do Banco Central. O mercado estava performando super bem e a gente, enfim, de novo, né, como eu falei, com toda a nossa análise de cenário, a nossa discussão macro, a gente anteviu que provavelmente o ciclo de aumento de juros seria muito maior do que o mercado estava imaginando naquele momento. A gente já via a inflação estando mais resiliente e apontando para cima, e a gente imaginava que o Banco Central, aí, naquele momento, precisaria puxar os juros aí 3, 4 pontos, que era algo que o mercado não estava colocando no preço. Então esse foi um momento em que o long bias ele saiu aí de uma exposição, né, líquida comprada. A gente chegou aí tá 70%, 80% ali mais ou menos no mês de setembro, e a gente reduziu essa posição comprada para cerca de 20% no final do ano.
tá? Assim, até o final do ano, né? Na verdade, a gente fez essa redução ali no final do mês de setembro. E depois tiveram, né, outras coisas que acabaram impactando o mercado, como a isenção do imposto de renda, né, a discussão fiscal acabou piorando bastante, mas eu acho que foi um momento importante em que a gente conseguiu antever, né, um movimento macro relevante que a gente imaginava que faria preço na Bolsa. A gente conseguiu reduzir as posições otimistas, proteger essa parte do capital do cliente e, em termos setoriais, a gente acabou alocando em setores mais seguros, setores que não fossem tão impactados por um aumento na taxa de juros. A gente conseguiu comprar alguns setores dolarizados, algumas exportadoras, acho que foi um momento em que teve bastante estresse no câmbio também. E aí foi um momento em que a Bolsa, né, teve uma queda relevante, se a gente pegar principalmente o movimento de novembro e dezembro, e o Optimus Long Bias conseguiu, né, se proteger muito mais. Na verdade, a gente teve uma queda marginal, né, muito, muito pequena naquele período. De fato, né, falando como o Cava falou, que eu acho que é o que o produto Long Bias deveria entregar para o cliente no final, né? Não ter medo de proteger o dinheiro do cliente no momento que a gente está realmente muito preocupado ou muito pessimista, né? E não ficar sempre com uma carteira ali comprada. Então, acho que a gente conseguiu executar isso de uma maneira bem legal e acho que conseguiu trazer um alfa relevante para os nossos clientes nesse momento. Indo agora para a ponta oposta a esse movimento que você citou. Quando o fundo está mais comprado, que tipo de ação, geralmente, quais ações costumam dominar ali o portfólio? Olha, como é uma pergunta um pouco mais genérica, eu vou ter que falar que depende. Mas eu vou tentar dar 2 exemplos aqui, porque para tentar ilustrar isso um pouco melhor. Digamos assim, por que depende, né? Depende de por que o fundo está mais comprado. Ele está mais otimista por quê? A gente precisa se responder a essa pergunta primeiro. Então, vou dar um exemplo aqui de que, por exemplo, a gente está mais otimista com o cenário global, está mais otimista, por exemplo, com o cenário de commodities, talvez por causa de China, ou talvez por causa de uma aceleração global. E Brasil, a gente está com a nossa opinião meio neutra. Vamos dizer assim, Brasil ele não vai apontar nem para cima nem para baixo. Quem vai dominar o nosso otimismo naquele momento são fatores globais. Nesse exemplo que eu acabei de te passar, o fundo vai estar comprado em setores mais ligados à economia global, né? Então, assim, se, por exemplo, for commodities, que é um dos drivers, o fundo vai estar mais alocado nos setores de commodities. E aí pode ser siderurgia, papel e celulose, petróleo, mineração. Então, esse é um exemplo em que esses setores vão dominar a carteira. Agora, vamos pegar um segundo exemplo. Digamos que a gente esteja com um cenário global meio neutro. A gente não está nem otimista nem pessimista com o cenário global, a gente acha que as coisas vão ficar meio de lado. Mas a gente está vendo uma grande oportunidade no Brasil. Por exemplo, porque a gente acha que os juros vão começar a cair só no Brasil, não é um call do mundo. E isso vai impactar a economia daqui, enfim, e todos os resultados das empresas aqui no Brasil. Nesse cenário, a gente provavelmente vai ter muito poucas empresas de commodities, porque, de novo, commodities não é um call que vai se destacar nesse momento, e a gente vai estar procurando setores domésticos, especialmente setores que são mais sensíveis à queda da taxa de juros. Então, empresas que podem estar com um resultado financeiro muito alto nesse momento, empresas talvez que estejam um pouco mais alavancadas, ou simplesmente empresas que têm o seu fluxo mais sensível à taxa de juros. Então, a nossa alocação vai estar muito mais doméstica aqui. Então, assim, respondendo a sua pergunta, vai depender muito do cenário e se é alguma coisa, por exemplo, mais local ou uma coisa mais global. E aí os setores vão ser consequência disso. Perfeito. E trazendo agora essa conversa para o presente. Como é que está o termômetro da equipe quando a gente fala de cenário local e cenário internacional? Quais setores e quais temas estão no radar, assim? Não, legal. Eu acho que sempre vale a pena a gente começar do internacional, né, que acaba dominando muito, né, assim, muitas vezes o Brasil acaba sendo só um passageiro, né, do que acontece no mundo. E o que dá para falar do contexto global é que a gente ainda tem uma cabeça positiva, tá, para os cenários, para os mercados globais. Eu acho que existem alguns fatores dele. Acho que o principal, né, que o mercado
tá mais de olho é o ciclo de queda de juros do Fed, né, do Banco Central americano, que está acontecendo nesse momento. O Banco Central já cortou os juros uma vez, a gente acredita que ele possa cortar mais 3 vezes, pelo menos, então, né, fazer um ciclo total de mais 1 ponto, né, de redução na taxa de juros por lá. E isso, por si só, acaba sendo um driver, né, muito importante para os mercados, especialmente para mercados emergentes, né, que acabam se beneficiando de um juros nos Estados Unidos mais baixo. Logo, é um cenário em que a gente também acredita que isso acaba impactando as moedas, então o dólar acaba se enfraquecendo nesse cenário, então as moedas dos outros lugares do mundo acabam se valorizando. E, em geral, isso é um cenário bem otimista para mercados emergentes. Então, o nosso panorama de fundo é um modo mais otimista para ativos de risco de uma maneira geral. Seja nos Estados Unidos, porque o Fed está cortando lá e porque as empresas ainda estão crescendo muito lucro, seja, inclusive, em outras regiões, como mercados emergentes, que vão se beneficiar também desse dólar mais fraco. Tá? Acho que esse é um ponto. Quando a gente vem aqui para o cenário doméstico, a gente acaba levando toda essa parte positiva, né, que eu falei que acaba afetando os mercados emergentes. Então, o dólar, né, se enfraquecendo, ou seja, o real se valorizando, acaba sendo algo positivo aqui, né, para a economia doméstica, reduz a pressão na inflação, então a gente já pode ver o efeito do câmbio na inflação, que está muito mais baixa do que se imaginava no início do ano. Preços de commodities, eles continuam sustentados, né? Então você vê o minério de ferro ali está $105, o próprio petróleo que caiu um pouco, mas ainda consegue segurar ali um nível acima de 60, os grãos ainda estão em níveis razoáveis, então assim, o cenário externo tem sido favorável para o Brasil, tá? Então acho que esse é um ponto. O segundo ponto que pensando numa janela aí de um pouco mais de médio prazo, pensando aí 6 meses para frente, deixa a gente mais otimista aqui com o mercado local aqui também, que eu já falei um pouquinho, acho que os dados de inflação estão vindo muito melhores do que se imaginava. E se os dados de inflação vierem da maneira que a gente projeta, que é quase chegando na meta esse ano, ou seja, a gente talvez vai ter a inflação, o IPCA ali terminando próximo a 4,5% esse ano, a gente antevê que o Banco Central vai poder começar a cortar os juros. Hoje, no nosso cenário base, é em janeiro, talvez possa escorregar alguma coisa ali para março, mas o Banco Central vai poder iniciar um ciclo de corte de juros. E isso por si só é bem positivo aqui, especialmente para o mercado de ações, né? Então a gente tem o resultado financeiro das empresas sendo muito beneficiado, né? Porque uma Selic de 15% é bastante punitiva, né, para os lucros das empresas. Então a partir do ano que vem a gente vai ver um crescimento de lucro já vindo pela redução de Selic, e uma Selic mais baixa acaba também estimulando um pouquinho a própria receita de algumas empresas que são mais atreladas à taxa de juros, tá? Então, eu acho que quando a gente olha para um pouco mais médio prazo, a gente fica um pouco mais otimista pensando nessa questão do ciclo de corte de juros, que a gente acha que pode ser bem relevante aqui no país, tá? Eu acho que o terceiro tema, assim, mais de Brasil, que não dá para deixar de falar, são as eleições, tá? Que a gente está 1 ano aqui das eleições, mas é algo que já tem sido bastante discutido no mercado. O que dá para falar das eleições, né, que é sempre um tema difícil de antever, ainda mais considerando que tem praticamente 12 meses até, de fato, a gente ir para as urnas. O que a gente acha que vai ser uma eleição disputada. E com isso eu quero dizer que o mercado dificilmente deveria ir muito para um lado ou muito para o outro. Dificilmente o mercado deveria precificar alguma coisa muito diferente de 50% de uma política econômica mais favorável ao país, de uma política econômica não tão favorável ao país. Então a maneira que a gente tem usado para operar, assim, para se posicionar nesse cenário, é justamente tentar identificar quando o mercado está indo muito para uma ponta ou muito para outra. Quando o mercado fica muito otimista, a gente recua um pouco,
a gente fica um pouco mais conservador, porque a gente acha que as probabilidades foram muito para um lado. Quando o mercado fica muito pessimista, a gente gosta de pegar a ponta contrária e dizer, putz, agora eu estou vendo um pouco mais de oportunidades. E aí a gente fica um pouco mais, com um risco um pouquinho mais calibrado. Mas, de uma forma geral, acho muito difícil ter qualquer convicção ou fazer grandes trades envolvendo a eleição. Eu só coloquei esse ponto aqui porque acho que, de fato, é um tema que está sendo, né, muito discutido. Então, assim, de uma forma geral, se eu puder resumir, acho que na parte internacional, a gente está com uma cabeça mais otimista, a gente tem alocações otimistas lá fora, seja um pouco em Estados Unidos, mas também em bolsas emergentes. E quando a gente vem para o Brasil, acho que é uma cabeça aí de, a gente pensando aí um pouquinho mais médio prazo, é também uma cabeça construtiva. A gente tem tentado se posicionar para isso, né, escolhendo os melhores setores, as melhores ações. O que eu posso falar é que para o curtíssimo prazo, aqui em Brasil, a gente não vê grandes triggers. Então, o call de Brasil, acho que talvez ele possa demorar um pouquinho mais para se concretizar, mas nesse meio tempo tem esse cenário externo que acaba sendo favorável, então acaba beneficiando a Bolsa por aqui também. Muito bom. Cava, quer trazer um pouquinho da percepção aí de vocês? Eu concordo bastante com o que o Rodrigo trouxe aqui, e em especial essa parte de que o mercado ele gosta muito de encaixar narrativas, né? E às vezes o mercado ele negocia, né? Ele acaba indo para um lado de uma pequena probabilidade e ele começa a negociar quase como se aquela probabilidade fosse certeza de acontecer. Então, eu acho muito interessante quando ele coloca assim, se o mercado, diante do cenário tão disputado, de tanta incerteza, quando vai muito convicto para um lado, muito provavelmente vai querer operar contra isso. Porque, de fato, a probabilidade marginal de um candidato ou outro ganhar era muito pequena, né? Um em cima do outro. Então, se o mercado começar com grandes convicções para um lado, eventualmente é uma oportunidade aqui que se abre para poder extrair algum resultado disso. Cava, e para a gente encerrar esse papo, o que o investidor ele precisa considerar antes de investir em um fundo como o Optimus Long Bias? Legal, isso é bastante importante, né? A gente conversou muito aqui sobre a flexibilidade desse tipo de produto, de proteger nas horas difíceis, né? Acelerar, tentar capturar os ganhos da bolsa nas horas mais favoráveis, mas a verdade é que o Rodrigo ele não tem uma bola de cristal para saber exatamente o timing, né? Na hora de proteger, a hora de acelerar, e nem outro gestor no mercado tem isso. Então, ele vai acertar quando você olha horizontes mais longos, né? Onde você atravessa ciclos de maior pessimismo, ciclos de maior otimismo na bolsa, na maior parte das vezes. Um bom gestor, com uma boa equipe, com um bom processo de investimento, com uma área diferenciada de research, de pesquisa, consegue acertar na maior parte das vezes. E aí quando você alarga essas janelas e olha 12 meses, 24 meses, 36 meses desde o início, a gente consegue extrair resultados como esses que o Optimus Long Bias trouxe. E apesar dele ser um fundo multimercado, ele tem tratamento tributário de um fundo de renda variável, ou seja, tem a tributação única de 15% sobre os ganhos de capital e não tem come cotas, né? Mas é um fundo que está posicionado no mercado de bolsa de valores, às vezes menos comprado, às vezes mais comprado. Então, é importante o investidor ter a clareza de que vai ter mês que o fundo vai poder render negativo, né? O fundo ele não vai se comportar como um reloginho, ele vai oscilar, vai ter mês que a cota vai ganhar bastante, vai ter mês que ela pode perder. E aí quando você olha num horizontes mais longos, no conjunto da obra, ele, né, consegue entregar resultados interessantes, superando o Ibovespa, correndo menos risco, superando o CDI, superando, por exemplo, né, o próprio benchmark dele, que é o IPCA, na inflação, mais o yield do IMAB. Então, é bom o investidor ele ter essa clareza de que não é um produto para você investir de forma imediatista, assim, sabe, um dinheiro de liquidez. É um produto para você, de fato, investir para construção de patrimônio e que não existe bola de cristal, mas
que em janelas mais longas a gente consegue entregar resultados interessantes como o Optimus Long Bias fez. Pensando no horizonte um pouquinho mais longo aí, né? Perfeito, isso mesmo. Perfeito. Muito bom poder aprofundar mais sobre a estratégia Long Bias aqui nesse nosso episódio. Cava, Rodrigo, foi um prazer receber vocês no Mindasset. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Isa, e conte com a gente. Até a próxima. No próximo e último episódio dessa série sobre fundos de bolsa, a gente vai detalhar as outras duas estratégias, Long Only e Long and Short. Vamos entender como elas se diferenciam e em que momento cada uma faz mais sentido para o investidor. Não deixe de seguir o nosso canal para receber um alerta. E para saber mais sobre o fundo Itaú Optimus Long Bias, é só acessar o link que está aqui na descrição. Até o próximo episódio.